verso 8. Glória a Deus. Ruth 1, verso 8. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Vou esperar todo mundo achar. Glória a Deus. Que diz assim: disse Noemi às suas noras: ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Glória a Deus. Aleluia. Esse verso, amém? Amém. Nós estamos aqui diante dessa história fantástica, né, da Bíblia Sagrada. Eu decidi ler esse livro porque eu sei que a Ju gosta, né, do livro de Ruth. E nós vemos aqui, irmãos, a consideração dessa mulher com as suas noras. E uma palavra que me chamou a atenção é que ela fala assim: e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Nós sabemos que essa mulher, ela saiu da sua terra e foi para Moabe, porque a terra onde ela nasceu, a fome se instalou ali. Mas quando ela chega em Moabe, nós vemos na fala dela que as suas duas noras agiram de benevolência com ela, com seu esposo e com seus 2 filhos. Então, quando Noemi ela está voltando para sua terra, para Belém, perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, como diz a palavra, ela está lembrando do que as suas noras fizeram por ela quando ela chegou em Moabe. Ela está trazendo, irmãos, ali o ato da gratidão, o ato de agradecer. Porque são esses pequenos detalhes que nós vemos. Ela fala assim: olha, eu quero que vocês voltem e que o Senhor, Deus, use com vocês a mesma bondade que vocês tiveram comigo. Que o Senhor use com vocês, mulheres, a mesma bondade, ela está dizendo, a mesma benevolência, o mesmo favor que vocês tiveram, porque eles eram estrangeiros, não é? Eles chegaram em terra estranha, mas aquelas 2 mulheres, tanto a Ruth quanto a Orfa, usaram de bondade com Noemi, com seu esposo e com seus 2 filhos. Então esse é um princípio que vem daquela pessoa que teme a Deus. Ela está voltando para sua terra, mas ela está dizendo: ide e voltai, e eu abençoo vocês. Que o Senhor use de favor pela vida de vocês. Que o Senhor use de bondade pela vida de vocês, assim como vocês usaram de bondade comigo. Então, quando ela reconhece a bondade dessas 2 mulheres, automaticamente ela encontra o favor de Deus. Porque ela achava que ia voltar sozinha para Belém. Mas Deus preparou Ruth para voltar com ela. Aleluia. Porque a Bíblia diz que uma beijou, mas a outra se apegou. Uma deu o beijo da despedida, mas a outra se apegou para andar ao lado, para andar junto. Porque Deus tem favor para você. Deus tem favor para as nossas vidas. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós achamos que estamos num beco sem saída, né? Nós vamos voltar sozinha, ou vamos caminhar sozinha, ou vamos andar sozinha, porque aquele ciclo para Noemi havia se fechado. Ela ia ter que caminhar sozinha, ela estava viúva, sem o marido e sem os filhos, sem o seu sustento. Mas Deus se lembrou de Noemi. Aleluia. Glória a Deus. E preparou. Uma voltou, mas uma decidiu se apegar. Aleluia. E quem que quer se apegar a nós, verdadeiramente? Foi falado aqui, né, a irmã falando ali, o Espírito Santo, o amigo íntimo. Aleluia. O amigo próximo. Aleluia, Deus. É o Espírito Santo. A Ruth aqui, ela representa, né, a figura do Espírito Santo, aquela que se apegou, aquela que mesmo diante da ordem, olha, ide e voltai, ela está dizendo: ide e voltai para os seus pais, porque eu não posso mais oferecer nada a vocês. Ide e voltai para os seus pais, para que eles te sustentem, porque ainda que eu case amanhã, ainda assim que eu venha gerar outros filhos,
vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, então volte. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ruth toma essa decisão. Ela não volta, mas ela se apega. Onde você for, eu irei. Santo é Deus. Onde você pisar, eu pisarei. Glória a Deus. E este é o desejo de Deus para com as nossas vidas. Graças a Deus, Jesus. Aleluia. Esse é o desejo. Quando eu reconheço a benevolência de Deus, quando eu reconheço o favor de Deus, mesmo diante da adversidade. Aleluia. Diante do luto, ela reconhece que Deus agiu de favor sobre a vida dela. Porque ela passa pela fome, agora ela está passando pelo luto. Mas ela vê favor de Deus. Ela passou pela fome, agora está passando pelo luto. Mas ela vê bondade de Deus. Aleluia. Será que nós temos visto a bondade de Deus? Glória. Nas nossas adversidades, nas nossas lutas. Em tudo, irmãos, temos que ver a bondade de Deus. Glória Porque a a Deus. Bíblia diz que Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E o seu amor dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Então ela vê, quando ela vê a bondade de Deus, ela declara aquela bondade sobre aquelas mulheres. E Deus age de bondade. Deus dá de presente a Ruth para ela. Glória. Quando a Ruth se apega, a Bíblia diz que ela não fala mais nada. Quando ela vê que de um todo, a Ruth está decidida a andar com ela. Ela não fala mais nada. Grande é Deus. Ela se aquieta. E a Ruth volta com ela para Belém. Mesmo ela estando ali, irmãos, com as suas feridas abertas, mesmo ela estando ali machucada, mesmo ela achando que está voltando sem nada, porque ela diz, eu saí daqui cheia e estou voltando vazia, mas é isso mesmo que Deus quer. Ele quer que a gente venha se esvaziar. Aleluia. De nós mesmos. Porque quando eu me esvazio de mim, eu dou espaço para o Espírito Santo. Aleluia. A Ruth aqui é uma figura do Espírito Santo. Aquela que anda ao lado, aquela que se apega, aquela que está junto. Porque o Espírito Santo ele vai morrer junto com você. Aleluia. Não é assim que ela fala? Ela fala assim, onde te sepultarem, ali eu também serei sepultada. Então o Espírito Santo ele caminha com você até o último dia. Não foi essa promessa? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não há o que temer. Não há o que temer. Vem as tempestades da vida, vem as assolações, mas nós temos que nos voltar ao Espírito Santo. Nós temos que olhar para o lado e falar, não, Senhor, tem uma Ruth comigo. Tem alguém comigo, tem uma amiga verdadeira, tem um amigo fiel. No caso de Noemi era Ruth, mas no nosso caso é o amigo íntimo. É o consolador, aquele que vai andar com você de volta. Ide e voltai, diz o Senhor. Às vezes nós temos que voltar ao ponto de início. Às vezes nós temos que voltar, porque muitas vezes, irmãos, a gente dá alguns passos para trás para dar 10 passos para frente. Tem situações que o Senhor vai nos fazer regressar, voltar, aleluia, mas para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Deus já tinha um plano na vida de Noemi. Deus já tinha um plano diante daquela situação adversa. Deus tinha um plano de redenção, um plano de salvação, um plano de restituição. Glória a Deus. Pode ter certeza, irmãos, quando há perda nas nossas vidas, Deus já tem um plano de restituição. Glória a Deus, é verdade. Jesus sabia que ele ia perder. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz. Ele sabia, não sabia? Ele sabia que ele ia perder, que ele ia se entregar, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Ele sabia que ele não ficaria com os discípulos para sempre. Ele sabia que ele ia perder, os discípulos iam perder ele, mas ele já sabia também do plano de restituição. Eu não vos deixarei, eu vou, mas enviarei outro. Consolador. Glória a Deus. Então nessa passagem nós vemos a Noemi pensando mais nas noras do que nela mesma. Diante da adversidade, ela aconselha as mulheres a voltar. Isso aqui mostra o quê?
que ela está dando a oportunidade daquelas mulheres se reconstruir. Ela não está pensando nela, porque ela poderia falar, não volte vocês comigo, para que eu não volte sozinha. Mas ela pensa mais nelas do que nela própria. Isso mostra alguém, irmãos, que está verdadeiramente disposto a se esvaziar, Aleluia. a enfrentar os desafios da vida. Alguém que mesmo machucada, mesmo ali, irmãos, ferida, está disposta, mesmo entendendo que a mão do Senhor se descarregou sobre ela, mesmo na mente dela, ela produzindo esse pensamento, olha, quando ela chega lá, não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque estou amarga, porque a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Grande é Deus, aleluia. E não foi assim com Jesus também? Quando ele está na cruz, que oferece o vinagre para ele, aquilo que era amargo, ele está provando do amargo, do cálice da ira de Deus, ele está provando do abandono, do desamparo de Deus, mas ele sabia que a restituição viria Grande é Deus, para a humanidade. Aleluia. Então os nossos processos, eles têm objetivo. Verdade. E o objetivo é trazer a restituição. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós temos essa mentalidade, irmãos, quando nós temos esse pensamento, nós não deixamos com que as emoções venham nos dominar, com que a circunstância venha nos dominar, mas nós seguimos em frente, porque mesmo com dor ela seguiu em frente, mesmo ferida ela voltou para o seu destino, e quando chegou lá, Deus já havia preparado aquele que haveria de restituir a vida delas. Então lá no futuro, onde nós não vemos, onde nós não enxergamos, Deus já preparou aquele que haverá de restituir a tua história. Aleluia. Ou a situação que vai te restituir. Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel, igreja. Então nós vemos nessa história, irmãos, que nós não devemos temer o presente, mas olhar para o futuro. Glória a Porque Jesus, Deus aleluia. prepara todas as coisas. Ele prepara as pessoas, Ele prepara o caminho, Ele prepara aquele que vai ser usado para restituir, seja a sua vida emocional, espiritual ou material, porque ela foi restituída em todas as áreas. Primeiro, ela estava triste, ela estava amarga, mas o fim dela foi um fim de alegria. Aleluia. Quando a Ruth se casa com Boaz, e ali ela tem aquele filho, aquela criança se torna o alvo da alegria de Noemi. O contentamento, a restituição, ela perdeu. O que ela perdeu foi restituído, porque Deus havia feito uma promessa. Aleluia. Ela sai da sua cidade natal, ela vai para uma terra estranha, mas Deus nunca se esqueceu dela. E além de tudo, irmãos, uma pessoa se volta ao Deus verdadeiro, uma pessoa se converte ao Deus verdadeiro, uma pessoa decide sair dos deuses estranhos para adorar o verdadeiro Deus. Obrigada, Jesus. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus, Ele não desperdiça o nosso sofrimento. Glória a Deus. O nosso sofrimento tem objetivo, o nosso sofrimento tem propósito. E o propósito maior é dar testemunho do nosso Senhor para que almas possam se aproximar. Glória a Deus. A Ruth se aproxima de Noemi, porque ela via que em Noemi haveria uma restituição para a vida delas. E as pessoas que se aproximam de você, notem que a mensagem ela tem dois ângulos. Tem o ângulo do Espírito Santo e agora o ângulo que o Senhor quer falar conosco. Quando as pessoas se aproximam de nós, elas creem na restituição de suas vidas. É verdade. Por isso que nós precisamos nos manter firmes, igreja. Aleluia. Porque não é sobre nós, é sobre Ele e sobre as pessoas que nos cercam. Verdade. Como que você chegou ao Evangelho? Aleluia. Porque alguém pregou o Evangelho para você. Grande é Deus, aleluia. Como você chegou a Cristo? Porque alguém se aproximou de você e falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que você está aqui hoje? Porque alguém se encontrou com Ele primeiro e você viu nessa pessoa a oportunidade de restituição. Glória a Deus.
E quando Deus ele vem para restituir, irmãos, ele sempre traz o melhor. Glória a Deus. Sempre traz o melhor. Porque Deus ele faz assim, irmãos, nas nossas vidas. Ele nunca vai nos restituir de algo menor aquilo que nós perdemos no passado. Ele sempre vai trazer o melhor, sempre mais. A restituição com Deus é sempre mais. É 3 vezes mais, é 10 vezes mais, é 100 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E olha que história tremenda, irmãos. Dessa Moabita, que outrora servia a deuses estranhos, agora ela entra, né, para a genealogia de Jesus. Jesus, glória a Deus. Agora ela se torna alguém que pertence à raiz de Davi, à raiz do Messias. Então Deus ele já tinha esse plano, Deus já tinha este propósito de restituir não só a Ruth, não só a Noemi, mas restituir toda a nação, toda a humanidade. Glória a porque Deus. Jesus ele é a nossa restituição. Amém. Glória a Deus. Ele é a nossa salvação. Aquele que veio para restituir os nossos caminhos, para restituir o nosso destino. Glória a Deus. Que outrora estava fadado ao fracasso, fadado ao abismo, né? Outrora o nosso destino era um destino de condenação, porque era o destino dela. Ela estava fadada ao fracasso. Ela chega desolada lá em Belém e ela até muda o seu nome, mas quando Deus entra com a restituição, ela olha para Boaz e ela vê a esperança, que é um tipo de Cristo. A Ruth é a figura do Espírito Santo e Boaz é a figura de Jesus Meu Cristo. Deus. Nós temos tudo, igreja. Nós temos tudo. Nós temos Deus, nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Grande é Deus, aleluia, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também nós temos os inimigos, né? Nós temos o adversário da nossa alma, o mundo e a nossa carne, que são os nossos inimigos, né? Então você vê que a Noemi ela está no meio, ela está no conflito, ela está no confronto ali, ó. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também tem a carne que grita, né, que geme, tem o mundo e tem o adversário da nossa alma. Quem que vai ganhar essa batalha? E os dois lados estão guerreando pela nossa alma. Tanto o diabo quanto Deus guerreia pela nossa alma. Santo é Os Deus. dois estão guerreando pela nossa alma, pela tua alma, pelo teu coração, Meu Deus. pela integridade do teu É coração. verdade, Deus. Por um coração inteiro, foi falado aqui, né? Não sei se foi falado aqui, mas tem foi você que falou, buscar-me-eis, me achareis, alguém falou? Quando me buscares de todo o coração. Foi falado aqui de manhã. Foi. Foi falado. Isso. Então, o Senhor, Ele busca o coração. Aleluia. Então, para quem que nós vamos nos entregar? Para quem que você vai se entregar? Glória a Deus. Para a carne, para o adversário, para o mundo, ou para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. A Ruth se entregou para Boaz, porque o Espírito está junto com Jesus. Aleluia. Coisa linda. A Noemi era quem estava fadado ao fracasso. Se nós sairmos da presença de Deus, amados, o próximo passo, o destino é o fracasso. É a condenação, é a derrota. Era algo que estava na mente dela, mas ela não imaginava o que Deus tinha preparado. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então aquilo que ela não ouviu, que ela não viu e que ela nem imaginou no seu coração, Deus já tinha preparado para ela. Aleluia. Deus já tem preparado para você. Aleluia. Então nós temos que estar atentas às vozes que estamos ouvindo. Qual voz nós vamos ouvir? Aleluia. A voz do desespero, a voz da circunstância ou a voz da promessa? Porque na promessa tem restituição. Aleluia. E Ele restitui. Eu não sei o que você já perdeu na sua vida. Eu não sei o que você está buscando nesta manhã. Mas nós estamos aqui. A palavra falou conosco. Aleluia. Nós estamos aqui para buscar de Ti, Senhor.
para buscar a restituição, para buscar a alegria, para que essa alegria seja completa. É necessário passar assim pelo processo, compreender a vontade de Deus, os desígnios de Deus, ouvir a tua palavra, Aleluia. manifestar a tua palavra, cumprir a tua palavra, para que Glória a a Deus. nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Aleluia. O começo dela foi de tristeza, mas o fim foi de alegria. Graças a Deus, Jesus. Aleluia. O começo dela foi de agonia, de desespero. Mesmo tendo a Ruth do seu lado, mesmo sabendo que ali ela teria possibilidades de refazer, de ressignificar a tua vida, mas ela só ouvia a voz da amargura. Meu Deus. Mara, me chama de Mara. Estou amarga. Né? Deus, o mal do Senhor caiu sobre mim. Meu Deus. Mas Deus não, graças a Deus, irmãos, que tem muita coisa que a gente fala que Deus não leva em consideração, né? Porque ela fala assim, olha, o mal do Senhor se descarregou sobre mim. Ela culpa o Senhor pela sua dor, mas mesmo assim, o Espírito Santo de Jesus estava ali, na figura de Ruth e na figura de Boaz. Nós somos limitadas, né? Nós somos frágeis. Foi falado aqui que a nossa estrutura é pó. Como a irmã falou, nós somos o clube do pó. Gostei que a irmã falou. Então, às vezes, a gente se limita à nossa fragilidade e é muito normal. Por isso que Deus enviou o auxiliador para nós. Espírito Aleluia. Santo, E obrigado. nós não podemos abrir mão deste auxílio. Aleluia. Mesmo amargurada, ela não abriu mão do auxílio. É, meu Deus. Aleluia. Né? Mesmo ferida, ela não abriu mão daquela ajuda. Quando Ruth se apega a ela, ela fica quieta. Mas ela caminha carregando a sua dor. Glória a Deus. Ela caminha carregando o seu luto. Ela caminha carregando as É, suas Jesus, feridas ainda aleluia. abertas. Meu Deus. Porque só a restituição fecha a ferida. É verdade, Deus. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Deus estava abrindo um ministério. Glória a Deus. Feridas abertas são ministérios abertos. É, Deus. Aleluia. Deus, ele não desperdiça sofrimento. Deus, ele trabalha, ele usa o sofrimento para trabalhar. Glória a Deus. Então, o ministério estava se abrindo ali. Ó. O ministério ali, irmãos, da sabedoria, o ministério de apacentar. Aleluia. São vários tipos de ministério, irmãos. O ministério não é só louvor, palavra, não. Quando a gente fala de ministério, é algo para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio crescimento. Aleluia. Quando Deus abre um ministério nas nossas vidas, Glória a Deus. através da ferida, porque é assim que Ele faz, é para o nosso próprio crescimento e aprendizado. Deus, Porque aleluia, Noemi achava que conhecia Deus, mas ela não conhecia. Tanto é que agora, Ele era o Deus de Noemi, mas agora Ele se torna o Deus de Ruth. E o seu Deus vai se tornar o Deus de quem? Lá no futuro. E esse Deus que você proclama, o Deus de Israel, o Deus que você adora, ele vai se tornar o Deus de quem lá no futuro? Porque no começo ele era o Deus de Abraão. Mas quando Abraão pega Isaac e leva ele até o Monte Moriá para oferecer em sacrifício, Deus intervém e fala, não, não faça isso. Deus proveu o cordeiro. Aí ele se torna o Deus de Isaac. Aleluia. E depois ele se torna o Deus de Jacó. O nosso Deus é um Deus geracional. O Deus que você proclama hoje, que é o teu Deus, ele vai se tornar o Deus de quem amanhã? Aleluia. O Deus de Noemi se tornou o Deus de Ruth. E o teu Deus? Aleluia. Você está se preparando para quem? Aleluia. Você está se movendo para quem? Meu Deus. Nós nos movemos para Jesus no céu, mas nós precisamos nos mover para alguém na terra. Aleluia. Ruth teve sede. Tem alguém do teu lado que está com sede. Santo é Deus. Aleluia, Jesus. Ruth teve fome, teve interesse, teve sede. Tem alguém do nosso lado que está com sede. Mas às vezes a gente está olhando para a religião, é moabita. Adora Deus estranho. É alguém que provavelmente o meu Deus não vai aceitar. Então às vezes a gente faz assim, né? Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Aleluia. Ou está falando com todos nós, né? Glória a Deus. Para que a gente possa se atentar à promessa de Deus. Glória a Jesus. E não
ao que o mundo nos mostra, né? Porque o que é uma religião para Deus? Não é nada. Religião para Deus não é nada. É trapo de imundícia. Deus quer o nosso coração, aleluia. Deus quer a nossa integridade. Deus quer a nossa sinceridade. E Ruth teve sinceridade. Mesmo servindo a outros deuses, ela olhou para Noemi e ela falou, não, eu quero, o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Já pensou você ouvir uma pessoa se apegar a você por causa do teu testemunho, mesmo que a tua ferida esteja aberta, porque Deus está abrindo um ministério na tua vida. Aleluia. Um ministério de ganhar almas. Um ministério de ganhar vidas. Aleluia. Um ministério de trazer a palavra de Deus para que vidas se rendam ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Imagina alguém se apegar a você e falar, olha, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Imagina nós, irmãos, arrancar alguém das trevas, arrancar alguém, irmãos, da religião oculta, do espiritismo. Alguém olhar para nós e dizer, olha, eu quero esse Deus aí. Esse Deus que te dá esperança. Aleluia. Glória a Deus. Então ela lembrou da bondade. Quando eu me lembro da bondade de Deus, igreja, eu vivo a restituição. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você quer ver a restituição? Amém. Você lembra de como ele foi bom com você no passado? Isso aí a Bíblia ensina, toda a Bíblia ensina. Os judeus fazem isso. A tradição judaica faz isso todos os anos. Se lembrando da bondade de Deus. Aleluia. E não colocando em pauta o sofrimento presente. Mas o Deus que agiu de bondade no passado é o Deus que agirá de bondade no futuro. Glória a Deus. E não só isso, ele vai agregar mais pessoas. Ele vai agregar mais pessoas, aleluia. Ele é o Deus que muda destinos. Ele é o Deus que muda a Grande é Deus, história. aleluia. Então não perca a esperança. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus, Junto com você. Caminhando com você. Às vezes Deus não vai fechar a tua ferida de imediato. Ele vai permitir que ela permaneça aberta. Até que você compreenda o propósito. Mas enquanto a ferida está aberta, trabalhe para o Senhor. Faça para o Senhor. Se mova para o Senhor. Seja movida pela eternidade. Seja movida pelo Espírito Santo. Seja movida pela promessa. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de